Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa jornada aqui, né? Primeiramente, quero agradecer o convite aí do TP Mães, né, para a gente tratar desse assunto. Eu falava isso com a Juliana no carro vindo para cá, que é engraçado porque a gente fala desse assunto em muitos lugares. Eu sou consultor da Rede Croton de Educação, então a gente sempre está indo em escolas confessionais tratar desse assunto. E na área de educação e socialização, a gente treinou muitos educadores com essa temática, em conferências de educação cristã, mas aqui na igreja eu nunca falei desse assunto, então está sendo uma experiência diferente. Mas vamos caminhar, vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero já, desde o início, recomendar uma obra, um livro. É um livro de um amigo, educador, mas ele não é da pedagogia, é um teólogo, mas trabalha com escolas confessionais, o professor Felipe Fontes. Escreveu um livro sobre educação cristã, e o título do livro é o título dessa palestra, né? Educação cristã, família, igreja e escola, onde ele trabalha o papel dessas três instituições formativas, né? São as três instituições responsáveis pela tarefa educacional. Porque é uma ilusão, a gente vai falar um pouco disso, achar que a tarefa educacional é uma tarefa mono-institucional, né? Tipo assim, só uma instituição é responsável por isso. É uma tarefa complexa, tem vários atores envolvidos, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui nessa jornada. Lembro que a gente vai abrir, como a Natasha falou, um espaço aí para interação. Então, se você tiver uma dúvida, já vai montando ela aí para a gente compartilhar junto. É claro que uma pergunta básica, uma reflexão como essa, é obviamente sobre o que é educar. Esse parece um conceito simples, né, mas não é nada simples, né? Trabalhar a noção do que é educar exige, pelo menos em termos da nossa fé, a gente recuperar, basicamente, o que é o ser humano. Definir o que é o ser humano não é uma coisa assim, clichê, tá, gente? A gente tem uma frase clássica do James Smith, muita gente está conhecendo ele agora aí, né? Pelo livro dele, Você é Aquilo que Ama. E eu acompanho o James Smith já tem mais ou menos uns quase 10 anos que eu leio o James Smith, né? Inclusive em inglês, porque não tinha nada dele em português na época, e está chegando algumas obras dele em português. E o Smith tem uma frase que me marcou profundamente, desde que eu comecei a pensar sobre o tema da educação cristã. Eu acabei de mandar um projeto de um livro sobre o tema para a Vida Nova, eles estão avaliando, tomara que seja aprovado, né, que foi fruto desses anos pesquisando sobre o tema. E uma pergunta, uma afirmação, na verdade, uma tese do James Smith que me parece muito interessante, é que ele diz o seguinte, é uma frase que parece técnica, mas eu vou explicar. Ele diz assim, por trás de toda antropologia filosófica, ou melhor, por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. O que ele quer dizer com isso? Antropologia filosófica é o nome que a filosofia dá para um campo específico dentro da filosofia que está preocupado em definir o que é o ser humano. Tá? Então, quando você está falando assim, alguém faz uma pergunta assim para você, o que é o ser humano? A resposta para essa pergunta é sempre uma resposta antropológica, tá? Uma resposta sobre o que é a natureza, o que é esse ser chamado humano. Agora, por que a frase do Smith é importante? Porque toda pedagogia, toda ela, você sabe que a pedagogia ela tem várias correntes, né? Elas sempre correspondem a algum tipo, alguma visão específica do ser humano. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Durante muito tempo, por exemplo, na pedagogia, a ciência que mais influenciou a pedagogia, por exemplo, foi a filosofia, durante muitos anos, muitos anos. Num outro momento, a pedagogia recebeu uma influência muito grande da psicologia. E depois, ela começou a receber influência da sociologia. Ultimamente, a ciência que mais tem influenciado a psicologia tem sido a antropologia cultural, né, que trabalha o campo da cultura, e, ultimamente, as chamadas neurociências. Né, tem influenciado muito a pedagogia hoje. Então, pensa, vou dar um exemplo aqui, vou destacar uma visão aqui. Vamos supor que você é, por exemplo, um sociólogo, e você acredita que o ser humano é, para você, essencialmente o ser da história. O que é isso? O ser que produz mudanças a partir do seu empenho histórico. Bom, se você acreditar que o ser humano é somente isso, e essa é a base de toda a formação humana, a sua pedagogia vai ser toda orientada por esse modelo de ser humano. Um outro exemplo aqui, um exemplo antigo. Se você estuda a história dos gregos, por exemplo, você vai lidar aí com a história, por exemplo, da época que a Grécia tinha sob o seu domínio, sob o governo, o nome de Alexandre o Grande. Você deve se lembrar da história. Na época de Alexandre o Grande, os gregos tinham o que a gente chamava de paideia.
A paideia era o modelo educacional dos gregos, né? E quem já assistiu aí alguns filmes que mostram a era grega, você vai ver, por exemplo, a figura de Aquiles. Aquiles, gente, era um modelo pedagógico. Aquiles era a figura do homem, corajoso, guerreiro, ético, educado. Era basicamente a figura de ser humano que a Grécia queria construir para expandir o seu domínio. Está claro? Então observe, qual era a antropologia filosófica dos gregos nesse momento? Aquiles. Aquiles era o grande modelo de ser humano. Claro que dependendo do contexto cultural e do momento cultural e de quem está influenciando a cultura, os modelos de ser humano vão mudando. Consequentemente, a pedagogia vai mudando. Está claro isso aqui? Então, se você acha, por exemplo, que o ser humano é basicamente o ser da competição, o ser da produtividade econômica e do sucesso econômico, você vai ter toda uma pedagogia trabalhando para formar esse tipo de ser humano. Por isso que definir o ser humano é fundamental quando nós queremos pensar sobre educação. Porque isso pode determinar o modo como você educa. Se, por exemplo, você acredita que ser humano é só emoção, é o ser do desejo lá do Freud, né? É o ser do desejo, você vai ter toda uma pedagogia baseada no desejo, para formar o ser humano do desejo. Você não vai concordar, por exemplo, que determinados limites possam ser postos sobre o desejo de uma criança, porque isso pode criar nela, por exemplo, algum tipo de repressão, algum tipo de trauma, algum tipo de desconforto emocional. Se você adotar isso como modelo de ser humano, a sua pedagogia vai seguir essa pauta aí, tá bom? Bom, de repente você fala assim, não, eu entendo que o ser humano, Igor, ele é um ser, por exemplo, por exemplo, da produtividade financeira, um ser que ele envolve com o campo político. Eu acho que o ser humano é um ser político. Aí toda a sua pedagogia vai seguir essa pauta. E assim por diante. Por que isso é importante? Porque nós cristãos temos uma antropologia ou um modelo de ser humano muito específico. E o nosso modelo de ser humano vai determinar como nós educamos. Se nós adotarmos um modelo completamente estranho às Escrituras, nós vamos estar formando um ser que não corresponde ao que as Escrituras revelam sobre o que o ser humano é. Então, já estou partindo aqui de uma tese básica. Nós, cristãos, precisamos ser muito conscientes do tipo de ser humano que nós estamos envolvidos na formação dele. Porque se nós falharmos aí, nós vamos reproduzir antropologias que não são cristãs e vamos nos envolver com um projeto educacional que não corresponde ao tipo de ser humano que nós queremos formar. Então é muito comum pais cristãos que têm pouca consciência sobre o que é um ser humano na perspectiva cristã, adotarem visões de ser humano que não correspondem ao cristianismo. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma colega que era diretora de uma escola confessional cristã, aqui em BH, né, a professora Cida, né, que já faleceu, né, que era uma pessoa extraordinária, pioneira na educação, a cristã aqui em Belo Horizonte. E eu me lembro que uma vez ela falou para a gente assim, ô Igor, olha, eu tenho um problema sério na minha escola, porque eu tenho pais cristãos que matriculam seus filhos na minha escola, e quando eles chegam lá, a primeira pergunta deles é assim, olha, eu sei que eu estou matriculando meu filho aqui, porque eu sei que essa é uma escola cristã, então ela tem valores cristãos, eu não vou ter nenhum problema com relação a valores, aos conteúdos que vão ser ensinados, disso ferir alguma questão, alguma sensibilidade da minha espiritualidade cristã, mas eu preciso fazer uma pergunta honesta. O meu filho, ele vai ser competitivo? O meu filho, ele vai estar pronto para o mercado de trabalho? Olha, parece sutil, mas observe como esse pai cristão, ele está sob uma tensão antropológica. Qual é a tensão antropológica? Ele tem que decidir se ele quer uma antropologia cristã, em que o filho dele vai ser educado a partir de valores cristãos, ou se ele quer uma antropologia economicista, em que o filho vai ser competitivo, vai responder às demandas do mercado de trabalho, e por aí vai. Então, existe aqui uma tensão. Né? Por quê? Porque esse pai, apesar de ter, por um lado, uma sensibilidade cristã de que o filho precisa receber uma educação cristã naquela escola, por outra, ele tem também uma pressão mercadológica, uma pressão da sociedade de consumo, que está dizendo para ele assim, não, mas espera aí, mas meu filho vai corresponder às demandas do mercado nessa escola? Então observe como essa coisa é séria. Por mais que pareça papo de filósofo, se a gente for lidar de forma concreta com a vida, a gente está o tempo inteiro recebendo vários modelos de ser humano, consequentemente vários modelos pedagógicos, e a gente está nessa tensão de qual modelo a gente vai adotar. Às vezes nem sempre é consciente.
Às vezes é prático, né? Mas a gente precisa ter uma clareza sobre isso. Bom, Igor, então qual é o modelo de ser humano que orienta uma pedagogia cristã? A educação cristã. Lembra que isso é fundamental. Sem essa definição, nós não conseguimos educar da forma cristã. Então vamos lá. O que é o ser humano para o cristão? De uma maneira bem simplista, mas objetiva. Para a fé cristã, nós sabemos disso, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aquilo que nós chamamos em latim de imago Dei. O homem é imagem de Deus. Imago Dei. Imagem e projeção de Deus. Isso tem implicações. Implicações porque talvez é aí que nós encontremos aquilo que torna o ser humano singular em relação a todas as outras criaturas que Deus fez. Singular. O que torna o ser humano diferente, exclusivo, quando comparado com todas as outras criaturas que Deus colocou no mundo dele, né? É que as outras criaturas dependem de determinados contextos para serem o que elas devem ser. Vou dar um exemplo. Toda criatura no mundo de Deus é assim. Olhe para o peixe, por exemplo. O peixe tem uma anatomia, ele tem uma estrutura biológica que faz com que o peixe seja plenamente peixe no ambiente que ele foi criado para estar. Então, o peixe ele tem total liberdade para ser peixe enquanto ele estiver no mar, ou num rio, ou num lago. Beleza? A partir do momento que você descontextualiza o peixe, que você tira o peixe do seu contorno ou do seu contexto, o peixe ele começa a sofrer um problema sério com relação à sua liberdade e até à sua integridade física enquanto peixe. Ele vai morrer fora d'água. Ok? Pense, por exemplo, na anatomia aerodinâmica das aves. Como toda a estrutura biológica de uma ave foi feita para ela ser livre no ar, voando. Uma liberdade que, inclusive, nós, seres humanos, não temos, a não ser que criemos uma tecnologia que nos permita isso. E nós temos uma tecnologia para isso. Mas isso não está na nossa estrutura biológica. A gente tem que criar um dispositivo cultural que permite a nossa liberdade de voar. Fora isso, não está na nossa estrutura biológica essa habilidade. Mas está no de uma ave. Está claro isso? Então observe, cada criatura no mundo de Deus depende de um contexto para ser livre e cumprir a finalidade para a qual foram criadas. Nós, seres humanos, temos um contexto onde nós florescemos enquanto seres humanos. Esse contexto é um contexto de uma relação inicial, basicamente. Nós precisamos de uma relação permanente com aquele que nos criou. Está claro? A antropologia cristã é primeiramente orientada por uma relação com quem Deus é, porque nós somos criados à imagem dele. Agora, vou fazer uma brincadeira aqui. Olha que interessante isso. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, teve um caso muito estranho na Rússia, que foi um caso conhecido como o caso da menina Natashenka. O que era a menina Natashenka? A menina Natashenka era uma menina com 5 anos de idade, que, por alguma razão, por uma denúncia anônima, foi encontrada trancafiada dentro de casa. Alguém viu o pai saindo de casa, no vislumbre da porta aberta, viu que tinha uma criança lá. Mas os vizinhos nunca souberam que havia uma criança naquela casa, até aquele momento. Houve uma denúncia, a polícia foi lá, abriu a casa e aí tomaram um mega susto. Porque o que eles encontraram lá dentro daquela casa? Era uma criança, mas ao mesmo tempo não parecia uma criança. Era uma criança que se comportava como cachorro. Ela andava de 4. Ela comia nas tigelas no chão. Ela grunhia, fazia um ruído parecido com um latido. Todo o comportamento daquela criança correspondia de um cachorro. Por quê? Porque aquela criança, desde pequenininha, foi criada com cachorros pelo pai, que a criava sozinha, trancafiava ela para não incomodar ninguém. Mas não parecia exatamente uma criança no seu comportamento. Parecia outra coisa. E aí isso levantou uma série de debates éticos, debates filosóficos, psicológicos, sobre o que é isso que acontece com o ser humano. Tem aquele caso dos meninos lobo, né, famoso. O que acontece com o ser humano que ele tem uma capacidade de se moldar a partir de determinadas relações? Porque diferente do ser humano, por exemplo, uma vaca, né, o bezerrinho quando nasce, não demora muito, ele começa a se comportar igualzinho os da sua espécie. Igualzinho.
E ele não precisa necessariamente ter a presença dos da sua espécie para cumprir plenamente o seu papel enquanto vaca, boi, ou seja lá o que for o seu propósito biológico. Pense, por exemplo, que se você pega determinadas aves, e você pega no ovo, coloca numa chocadeira, isolado da sua espécie, com o passar do tempo, depois que o ovo chocar, obviamente, o desenvolvimento daquela ave, ele vai começar a se comportar exatamente igual aos da sua espécie. Vai cantar como os da sua espécie, vai começar a ter hábitos alimentares como os da sua espécie, e se você der condições, ele vai até voar como os da sua espécie. Aí eu te pergunto, mas quem ensinou? Quem ensinou? Quem disse para ele o que é ser? Quem disse que para o João de Barro o que é ser João de Barro? Está claro? Animais possuem uma estrutura biológica que determina a finalidade e o propósito biológico da sua espécie. Nós damos o nome para isso de instinto. O instinto é determinante, ou determina biologicamente a finalidade e o propósito das aves, por exemplo, e dos animais. Mas nós, seres humanos, não temos instinto nesse nível. Para sermos humanos, olha como isso é sério, para sermos humanos, nós precisamos de várias relações. Várias relações. Porque, inclusive, se nós nos relacionarmos com a coisa errada, nós vamos aprender a coisa errada. Isso é fundamental, gente. A psicologia diria que o ser humano possui um estado de inacabamento. Um estado de inacabamento. É como se o ser humano nascesse inacabado. E ele precisasse de relações específicas para se desenvolver enquanto tal. Então, se você priva o ser humano de relações adequadas, ele se subdesenvolve. Ou se você coloca o ser humano em relações inadequadas, ele pode se desumanizar. Eu quero indicar um filme indiano muito legal, chama Black. Né? É muito legal. Black, The Miracles Maker, o fazedor de milagre, que é a história de uma criança que era surda, cega, muda. Ela era igual um bichinho. E aí um educador chega na vida dela e começa a educá-la. E aí, não vou fazer spoiler, porque o filme é fantástico, mas mostra muito claramente como que, dependendo do tipo de relação que o ser humano entra, ele pode se humanizar ou ele pode se desumanizar. Ou ele pode se tornar mais humano, ou ele pode virar uma outra coisa. Porque, diferente dos animais, nós não temos, na nossa estrutura biológica, aquilo que nos determina enquanto humanos. Nós precisamos de uma outra coisa, além do biológico, que são relações. E por que Deus nos fez assim tão relacionais? Pergunta importante. Ora, se somos imagem de Deus, precisamos perguntar então quem Deus é, para que correspondamos a quem Ele é. Quem Deus é? Deus cria o homem no plural. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, por que Deus fala no plural? Porque Deus é comunidade. Agostinho diria que Deus é comunidade, porque Deus é trindade. Existe uma eterna relação de amor em quem Deus é, aquilo que os cristãos chamam de trindade. Olha, se Deus é relação, seria natural que Ele criasse uma criatura com um potencial ou com uma demanda parecida. Por isso também somos igualmente relacionais, porque Deus é relacional. E aquilo que determina a nossa identidade depende de relações específicas. Olha que interessante. Relações específicas. E a qualidade dessas relações, ou a privação delas, ou a presença delas, é determinante para educar, ou para deseducar, ou para desenvolver ou atrasar o desenvolvimento humano. Eu gosto muito dessa palavra desenvolvimento, porque desenvolvimento, a definição bem básica de desenvolvimento é mudança através do tempo. Isso é desenvolvimento. Mudança através do tempo. Seres humanos, para serem plenamente humanos, precisam de tempo, até para sofrerem as mudanças que são necessárias ao longo do tempo, ao longo da sua maturação biológica. Mas vamos pensar um pouco sobre isso, tá? Vamos pensar que a condição humana depende de um progressivo conhecimento relacional. Progressivo conhecimento relacional. O conhecimento que nós precisamos para nos tornar mais humanos depende de relações muito específicas. Eu vou falar aqui, então, de uma tríplice relação.
o ser humano precisa de 3 níveis de relação ou de relacionamentos para se tornar mais humanos. Primeiro, ele precisa de um relacionamento religioso, espiritual, teologicamente orientado. Está claro, somos imagem de Deus. Mas se nos privarmos de Deus, nos tornaremos menos do que deveríamos ser. Porque no nível primário, nós somos feitos para Ele. É aquilo que João Calvino chamaria de um senso da divindade. O homem foi feito projetado para Deus e para a glória dele. Se ele é privado dessa relação básica, ele é privado da relação adequada em todos os outros níveis. A gente tem uma espécie de empobrecimento nas outras relações. Agostinho enfatizaria muito a ordem do amor, né? Que é uma ordem relacional. Nós temos que amar a Deus em primeira instância, e a partir do momento que a nossa relação com Deus vai sendo reorganizada, Deus reorganiza todas as outras relações. Faz uma análise aí, por exemplo, de distorções relacionais humanas. O que faz um jovem entrar numa escola e matar outros jovens, o que faz uma pessoa cometer crime passional, o que faz a pessoa, por exemplo, ter uma relação de abuso com a criação de Deus, explorando a criação de Deus até esgotar os recursos naturais, o que faz a pessoa fazer, sei lá, uma barragem com uma segurança questionável e compromete a vida de centenas de pessoas, porque a pessoa está na última escala de importância para ela, por exemplo. O que faz nós, seres humanos, termos tantas distorções no modo como nos relacionamos com o mundo de Deus e com as pessoas? É porque existe um problema na relação básica da vida humana, da identidade humana. Existe um problema na nossa relação com Deus. E se temos um problema com Deus, teremos com todas as outras relações. Por exemplo, existe a possibilidade de pais terem relações abusivas com seus filhos? Existe. Existem mães, por exemplo, que tiveram sérios problemas afetivos na sua relação marital e que compensam esses problemas relacionais numa relação de profunda demanda afetiva em direção aos filhos. E aí reproduz, de fato, uma relação abusiva. Uma relação de profunda demanda afetiva na relação com os filhos. Isso existe, e muito, e muito. Mas o que são essas desordens relacionais? Qual é a raiz de toda essa desordem relacional do ser humano? Está na relação com Deus. Se houver algum ruído nessa relação vertical com Deus, as outras relações que são horizontais sofrerão igualmente algum tipo de distorção. Tá, então a primeira relação é uma relação espiritual, religiosa, é com Deus, é dirigida a Ele. Qual é o segundo nível de relação? A relação social, comunitária. É a relação interpessoal com outras pessoas. É aquilo que Deus fez quando viu Adão sozinho lá no jardim. E o texto bíblico diz que não era bom que Adão estivesse só. Eu falo Adão porque o texto em português está: não é bom que o homem esteja só. Isso pode produzir uma confusão na leitura. Porque em língua portuguesa nós usamos o termo homem para se referir tanto ao sexo masculino como ao gênero humano, ao ser humano. Mas isso é uma confusão linguística. Porque em hebraico você tem uma distinção de termos. O termo que se refere a homem, sexo masculino, é o termo ish, mulher é ishá, e Adam é o termo hebraico para a raça humana, para o ser humano como um todo. Quando Deus vê Adão, o termo hebraico para a humanidade, sozinho, você nem podia dizer ainda que aquilo era um homem no sexo masculino. Não sei se você sabia disso. Você não podia dizer isso porque você ainda não tem a presença da ishá para fazer a distinção. Então, seguindo a cronologia bíblica, você só pode dizer que existe macho quando existe fêmea. Se não existe fêmea, você não tem critério para poder nomear um macho. Então, o que você tem? Você tem humanidade. E a humanidade está andando no jardim, sozinho, e diz o texto bíblico que Deus olha para aquilo e fala: não é bom que Adão esteja só. Por que isso é importante? Porque muita gente pode falar assim: Deus criou a mulher para suprir a solidão do macho. Isso não existe. Deus introduziu a mulher para suprir a demanda de solidão da humanidade. Não era bom que a humanidade estivesse só. Por isso Deus introduz a ishá, para que até o ish pudesse existir. Para que inclusive o homem pudesse existir. Né? Então essa dupla identidade humana compõe uma comunidade da qual nós, seres humanos, dependemos para sermos humanos. Está claro isso, pessoal? Então nós temos uma relação vertical
e ter uma relação horizontal com o meu próximo. Por isso que Deus cria uma comunidade humana. E é curioso, porque quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, você precisa fazer uma outra pergunta. Qual é o critério que Deus tinha para fazer um juízo sobre a solidão de Adão? Por quê? De onde que Deus tirou? Qual o critério que Deus tinha, o modelo, o parâmetro que ele tinha para dizer que a solidão de Adão não era uma coisa boa? Ele mesmo. Porque ele não é solitário. Ele é comunidade. Ele é comunidade. Sendo ele comunidade, ele tinha os critérios para olhar para a solidão e falar, a solidão não é uma coisa boa. Não é boa porque o homem é relacional. Para ser humano, nós precisamos de relações específicas. Primeira relação com Deus, está claro? Segunda relação com o próximo, a nossa relação comunitária ou social. E, finalmente, Deus também nos criou para nos relacionarmos com a criação dele. É uma relação criacional. Alguns poderiam dizer uma relação criativa com a criação de Deus. De fato, foi isso que ele falou para Adão e para Eva, vão cultivar e guardar o jardim. Muita gente acha que trabalho é efeito da queda, né? Na verdade, o que muda com a queda não é o trabalho, é a relação com o trabalho. É porque o trabalho se torna servil, pesado. Mas a ordem de trabalhar, é a palavra hebraica para cultivar o jardim, né? Avodar, em hebraico, é trabalhar literalmente. É servir. Agora pensa nisso, pensa que de repente Deus nos deu a vocação de nos relacionarmos com Ele, com o próximo numa comunidade e cultivarmos, trabalharmos. São 3 relações importantes na constituição do que é o ser humano numa perspectiva cristã. Está claro até agora, pessoal? Está difícil? Dá para caminhar? Então vamos pensar nisso. Pensa que educar, baseado no que eu falei agora, definição de educação, então. Educar, em um sentido cristão, é o ato de cooperar, operar junto, relacionalmente, relação, para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. Vou repetir a definição. Educar é o ato de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. O meu intento ao educar é fazer com que o meu aprendiz, seja ele meu filho ou meu aluno, floresça ao máximo como criatura à imagem de Deus. E como ele floresce? Se relacionando com Deus, se relacionando com o próximo e se relacionando com a criação de Deus da maneira de Deus. É assim que ele floresce. E aí a gente precisa trabalhar para que todos os recursos necessários sejam disponibilizados a essa pessoa para que ela floresça aquilo que Deus destinou para ela ser. Aí você vai me dizer assim, Igor, mas existe um problema aí, não existe? Existe uma resistência à educação. Existe, o ser humano resiste. Adão resistiu. Adão resistiu a uma relação primeira com Deus. E observe, quando Adão se alienou da relação com Deus, ele também acabou se alienando do próximo. O que ele fez imediatamente? Quando desobedeceu a Deus em Gênesis 3? Foi a mulher que tu me deste. Porque a alienação de Deus produz uma alienação social, produz uma alienação comunitária. Ao invés da gente ter compaixão, encontrar no outro um meio para o qual nós nos caminhamos para uma plenitude e aprendemos com o outro, eu vejo no outro um adversário. Exemplo, o primeiro ato de violência da Bíblia. Caim matou Abel. A inimizade. A inimizade humana, gente, tem como raiz uma inimizade contra Deus. As nossas tensões relacionais, elas apenas refletem uma tensão na relação com Deus. O último problema é que ao ignorarmos Deus e ao ignorarmos o próximo, vamos ter um problema também na relação com a ordem da criação de Deus. O que Adão e Eva fizeram imediatamente à queda? Tiveram um problema de autopercepção, viram que estavam nus, e aquilo não era uma surpresa, porque eles já estavam nus antes. Foi uma surpresa naquele momento, porque houve uma distorção na percepção de si, e começaram a usar folhas de figueira para se cobrirem. Deus mandou cultivar o jardim,
mas agora o jardim está sendo utilizado, ou melhor, a habilidade cultural humana está sendo utilizada para criar o quê? Um dispositivo, um recurso de autossalvação. É uma tentativa de autossalvação. Eles estão envergonhados diante de Deus e transformam os recursos da criação para tentar se salvar de Deus. Parece um ato simples, né? Mas é uma tentativa de autossalvação. Olha, basta você olhar para a nossa cultura contemporânea, para a nossa vida moderna. É como eu brinco, no início era folha de figueira, agora nós nos tornamos mais sofisticados na arte de se autossalvar. Né? A gente se tornou mais sofisticado. Agora, na folha de figueira tem conexão Bluetooth, Wi-Fi. Nós ficamos mais sofisticados. Nós criamos dispositivos muito mais sofisticados para tentar escapar da angústia do fato de que nós nos alienamos do Criador. Então, o que Deus faz para resolver o problema da alienação do homem de Deus? Deus introduz a sua imagem no mundo. É isso que ele faz, basicamente, quando Jesus veio ao mundo. Não é isso que diz lá? Ele é a imagem do Deus invisível? Colossenses 1,15. Se o nosso problema era que fomos privados por causa do pecado da imagem de Deus, e ao sermos privados da imagem de Deus, nos alienamos de tudo mais, o que faz Deus para resolver o nosso problema da alienação dele? O próprio Deus se introduz em forma humana no mundo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. É isso que ele está fazendo. Então a educação cristã, meus queridos, tem um propósito. Se é formar no ser humano a imagem de Deus, todo o trabalho educacional cristão é para ver no seu aprendiz a imagem de Cristo. Porque se antes nós fomos privados por causa do pecado da imagem de Deus, por causa da transgressão, Deus resolveu esse problema colocando a sua imagem no Filho dele. O ser humano encontra Deus na face de Jesus. Então Jesus é o telos, como nós falamos em grego. Jesus é o alvo, é o propósito para onde caminha a pedagogia cristã. Então a pedagogia cristã, ou a educação cristã, tem uma origem. É Deus, mas tem também um propósito, que é Deus. Mas como ele foi revelado em Jesus Cristo. Mas é claro que já vimos aí que o homem é inevitavelmente relacional, para o bem ou para o mal. Nós temos uma demanda relacional. Tá? Você vai ver isso nas nossas demandas de convívio social, você vai ver isso nas suas demandas de estar no grupo certo, de buscar senso de pertencimento, de procurar relacionamentos afetivos que sejam significativos. Existe uma demanda relacional bruta em nós. Quem assistiu aí o Náufrago sabe disso. Né? A angústia por relação faz você se relacionar até com uma bola, sei lá, de algum esporte qualquer, de vôlei. Acho que era de vôlei, né? Você vai dar o nome de Wilson e vai simular que está se relacionando com alguém, porque é perturbador para o ser humano a solidão. Nós temos uma demanda relacional implacável. Se nós temos uma demanda relacional, nós precisamos resgatar aqui. Igor, beleza, então, peraí, relacionamento é uma coisa muito séria, seríssima. As nossas relações são formativas. Elas vão nos educar, ou para o bem, ou para o mal. Ou elas vão nos humanizar, nos tornar mais a imagem de Deus, ou elas vão nos alienar de Deus. E nós vamos nos afastar dele. Então a educação cristã exige, atenção para isso, contextos relacionais para que ela aconteça. Nós precisamos de contextos relacionais que possibilitam a educação. E o que são esses contextos relacionais? É o que nós chamamos de comunidades. Estou falando no plural. Comunidades institucionais. Contextos sociais que educam, porque existem contextos sociais que deseducam. Um exemplo, o jovem que cometeu o atentado em Suzano, ou os jovens, eles participavam de uma comunidade virtual que era formativa, que ensinava para eles um determinado horizonte de sentido, ainda que precário. Era ali que, mal ou bem, ou ainda que simbolicamente, eles tinham um senso de pertencimento.
de pessoas com paixões ou interesses comuns. Porque a demanda relacional, por mais que você se isole no seu quarto, ela existe. Você tem que estar conectado com alguém que dê sentido para você, ainda que seja um sentido precário, violento, desumano. Mas a demanda social está aí. A demanda relacional, ela está aí. E ela forma para o mal ou para o bem. Então, nós precisamos de contextos relacionais para sermos o que temos que ser. Ou, para ser mais específico, contextos ou comunidades de aprendizagem. Nós precisamos de comunidades de aprendizagem. Porque a nossa aprendizagem é interdependente. Nós precisamos de uma rede de pessoas para a gente ser o que a gente tem que ser. Mas quem educa, Igor? Olha, partindo do princípio de que a criação de Deus, ela foi estruturada de maneira relacional, e não é só nas relações humanas. Quem estuda biologia sabe disso. Quem observa a natureza sabe disso. Deus estruturou toda a nossa realidade de maneira relacional. A chuva que nós estamos desfrutando agora passou por vários processos relacionais para chegar onde ela chegou. Olha para a polinização das flores, que precisa de um inseto para polinizar, para ela virar um fruto, depois você comer uma banana gostosa, mas aquela banana, para chegar a você, teve que ter uma série de processos relacionais. A raiz de uma árvore precisa de bactérias específicas que cooperam com a raiz da árvore, as células da árvore, para poder selecionar certos tipos de nutrientes para uma bananeira gerar banana e não maçã. A realidade de Deus e o mundo de Deus é profundamente relacional. Tá, vamos pensar então numa instituição social, relacional básica, que independe do Estado moderno, independe de políticas públicas, independe da formação dos Estados modernos, independe de qualquer coisa cultural. Está lá, na base da biologia humana, que se chama família. Família. Comunidade básica, relacional básica, que está ali no limiar entre o privado e o público. No limiar. De acordo com a história da psicologia, a psicologia evolucionária, que é chamada, né? A psicologia evolucionária gosta muito de estudar como que o ser humano se desenvolveu, né? Então, tem várias especulações, mas são especulações que fazem algum sentido. Não sei se você sabe, o ciclo menstrual da mulher, por exemplo, ele respeita um ciclo de 28 dias, basicamente. Esse ciclo de 28 dias são 4 pequenos ciclos de 7 dias. 4 semanas. Olha que coisa louca. E se você olha, por exemplo, para o ciclo da lua, ela respeita exatamente o ciclo menstrual, ou vice-versa. Porque de uma lua cheia a uma lua cheia, você tem um ciclo de 28 dias. E cada fase lunar respeita um ciclo de 7 dias. Então vamos pensar aqui, da lua nova à lua crescente são 7. Da crescente à cheia, mais 7. Da cheia à minguante, mais 7. E da minguante à lua nova de novo, mais 7. Olha que coisa mais louca. Pensa você morando no meio de uma mata, numa época primitiva humana qualquer, em que você, como homem, era o responsável pelo alimento da sua casa. Era a sua função. Até porque a sua estrutura biológica, física, né, ela foi feita para caça. Nós temos alguns músculos específicos na parte do nosso corpo que nós somos feitos para caça e para defesa da família. Olha que louco. Então, pense que num determinado momento do ciclo lunar, as noites eram iluminadas pela lua cheia. E o que o homem fazia na lua cheia? Vamos para a caça. Caça. E era justamente nesse período da lua cheia que as mulheres estavam o quê? Menstruando, ou melhor, elas estavam menstruando em casa. Porque o homem não ia manter relações sexuais com ela porque ele estava caçando. E na lua nova, que o homem não podia caçar à noite, onde ele estava? Na caverna com a mulher. Que era o período fértil da mulher. Porque isso diz respeito ao quê? A reprodução biológica dela. Agora, vejam que coisa louca. A dinâmica da família em que você tem a vida privada, que era chamada a vida do oikos, a vida da comunidade, e por isso que a mulher é responsável pelo gerenciamento do lar, e o homem foi criado para a vida pública. Eu não vou chegar no mérito, que hoje, obviamente, a gente tem uma estrutura social e cultural que possibilita a mulher ir para a vida pública muito mais do que antigamente, mas está na estrutura da vida biológica masculina
a missão para a vida pública. Por isso que Gênesis fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Observe, a ordem de sair e deixar não é dada à mulher, é dada ao homem. Deixará o homem. Por quê? Porque, biblicamente, a mulher não deixa, ela é tirada de casa. E quem tira a mulher de casa é o homem. Tá, você pode pensar assim, você é num plano da biologia bíblica, da sociologia bíblica. Mas vamos pensar aqui seriamente. Qual é o grande dilema socio-relacional entre homens e mulheres hoje? É que os homens não saem da casa do pai e da mãe, e as mulheres saem. E mesmo casados, essa dinâmica continua. Mesmo casados, essa dinâmica continua. Homens que parece que nunca saíram da casa dos pais e mulheres que nunca se deixaram ser tiradas pelos seus maridos. Então a dinâmica da família é uma dinâmica importante porque ela está preparando homens para a vida pública e mulheres para a vida familiar. Isso é um princípio básico. Você está querendo dizer então, que a mulher é restrita ao lar? Não. Eu estou dizendo que, de alguma maneira, mulheres vão se sentir, em algum nível, em algum momento da sua história, vocacionadas a cumprir um papel familiar muito mais forte do que no papel público. Elas vão sentir essa demanda. Em algum momento da vida vão sentir essa demanda. Por mais que tenham sido treinadas para a vida pública, e eu acho que mulheres precisam realmente exercer muita coisa na vida pública, existe alguma coisa que, ainda que seja no campo biológico, puxa as mulheres para dentro do lar. Às vezes elas trabalham, inclusive, para a manutenção do lar. Porque a preocupação com a vida privada por parte da mulher é historicamente desenvolvido para essa finalidade. Biologicamente. E o homem? Vida pública. Caçar, matar o mamute. Tem que matar o mamute, tem que trazer o mamute para casa. E olha, agora vamos pensar em termos educacionais, as implicações disso. E os nossos filhos precisam de quais conhecimentos? Eles precisam de conhecimentos públicos, da vida pública, e precisam dos conhecimentos da vida doméstica. Então pense na antiguidade, que o pai ia caçar e ele conhecia o mundo. Ele conhecia o mundo exterior. Ele chegava em casa e transmitia esse conhecimento para os filhos. Olha, hoje eu vi um leão que vocês não imaginam. Olha, hoje eu vi uma ave que vocês não têm noção de como que ela é. Eu vou levar vocês para conhecer essa ave. Então o pai traz a notícia do mundo público. Numa comunidade bem primitiva, né, gente? E a mãe está instruindo os filhos sobre a rotina da vida doméstica. Era a plantação, era organizar o espaço da casa, era sobre alimentação, era sobre determinados comportamentos que eles devem ter, determinadas dinâmicas afetivas, o desenvolvimento afetivo da criança. Essa dinâmica era de responsabilidade do oikos, da vida doméstica. Então o pai está treinando o jovem para lidar com a lei, com os limites morais, com a vida em sociedade. E a mãe está ensinando para o filho as dinâmicas da inteligência emocional, da inteligência relacional, das demandas do encontro, da tolerância ao outro, da capacidade de perdoar, de dialogar, de negociar no ambiente do oikos, da casa. Isso é uma regra? Não é uma regra fixa, mas tem um elemento de verdade nesses dados biológicos, que mostram como cada um dentro de casa cumpre papéis específicos na formação desse indivíduo humano, que está aí sob nossa responsabilidade. Isso é muito sério. Por isso, pessoal, a prioridade, atenção para isso, a prioridade e o encargo educacional é prioritariamente da família. Não é de nenhuma outra instituição. Sequer é da igreja. Muito menos, surpreenda-se, da escola. A tarefa primária para a educação dos nossos filhos, e a responsabilidade disso é nossa. Olha o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até o verso 9. Vamos ver esse texto juntos.
Gente, esse texto é conhecido entre os judeus como o Shema, ou Shema. É uma oração clássica do judaísmo, do monoteísmo, sobre a unidade de Deus. Jesus menciona esse texto nos seus evangelhos como um texto que diz respeito a quem Deus é e os desdobramentos de quem Deus é. Agora, veja que interessante, porque por trás desse texto há uma pedagogia divina. Há uma maneira divina de educar. É Deus dizendo para os israelitas, olha, o que vocês precisam saber? Em primeiro momento, verso 4, escuta Israel. Olha como que a linguagem é uma linguagem pedagógica, né? É Deus ensinando o povo. É Deus falando assim, escuta Israel. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Javé, o Senhor, é nosso Deus. E o Senhor é um. Ele é o único Senhor. Então existe aí para Israel uma informação, ok? Qual a informação? Deus é um. Beleza, isso é uma informação cognitiva, uma informação lógica. É um credo, é uma confissão de fé. Deus é um. Mas isso não é suficiente para educar o ser humano. Não é suficiente você ter informação correta. Você, além da informação, você precisa da formação. Você precisa de uma formação que corresponda à informação. Você precisa ser formado por essa realidade. Deus está se revelando aos israelitas. Eu sou um. Gente, isso aqui no mundo antigo era uma revolução, porque no mundo antigo haviam vários deuses. Então Deus está dizendo, olha, eu sou um, beleza? Agora vocês precisam viver uma vida que corresponda a essa revelação. E como que você responde a essa informação? Intelectualmente, memorizando o versículo? Não. Você responde a isso amando. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, o coração na linguagem bíblica do Antigo Testamento é um termo muito complexo. Parece simples, né? Coração, parece uma coisa meio romântica. Não, o coração, gente, na linguagem bíblica, era o centro de todo o amor humano, de toda disposição humana. Tudo aquilo que impulsiona o homem para fazer algo, a energia que mobiliza o homem, estava na linguagem bíblica no coração. Jesus usa muito isso, né? Onde estiver o teu tesouro, aí também, onde tiver o teu tesouro, onde tiver teu coração, onde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É o que você ama. É o que você ama. Não é do coração que procede os caminhos da vida. O coração, gente, ele pode estar devoto a um ídolo, ou ele pode estar devoto a Deus, mas o coração é de onde vem todo o impulso de devoção humana, de disposição humana. Então você tem que amar a Deus com todo o teu coração, mas isso ainda não é suficiente. Você também tem que amá-lo com toda a tua alma. Nefesh, em língua hebraica, psirê, em língua grega, que vem onde vem a palavra psique, psicologia. Você tem que amar a Deus com toda a sua existência. Não basta uma disposição interna para amá-lo. A minha existência precisa ser afetada por esse amor. Mas isso ainda não é suficiente. Mas eu também tenho que amá-lo com toda a minha força. A palavra no original é meoderra. Meod quer dizer com todo o seu muito, com todos os seus recursos, com todas as suas demonstrações concretas de devoção. Então não é apenas uma devoção do coração, uma devoção da existência, é uma devoção que se expressa em ações. Repetindo a pedagogia divina, eu tenho uma informação, a partir dessa informação sobre quem Deus é, eu amo de coração, com a existência e com as ações. Mas, como que eu faço um coração se educar para amar a Deus? Eu preciso criar uma rotina pedagógica. Eu preciso que a minha casa, a minha rotina, o meu trabalho, o meu dia a dia, na vida privada e na vida pública, sejam tomadas, permeadas, saturadas de quem Deus é. Isso precisa virar um estilo de vida, uma cultura. Por isso que o texto continua. Estas palavras, aquele acabou de dizer, que Deus é um e você tem que amá-lo, precisam estar no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, falarás delas sentado em tua casa, olha aí, a vida privada como um ambiente formativo, em tua casa, andando pelo teu caminho. Então andar pelo caminho que é a rotina, o dia a dia, a vida ordinária, quando você deitar, quando você levantar,
E você vai colocar essas palavras como um sinal na tua mão, elas vão ser frontais entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse trecho de colocar no umbral das casas, os judeus fazem isso literalmente. Eles colocam uma mezuzá, que eles chamam, com um texto hebraico lá. E é curioso, porque dá uma noção de que a porta de casa é a fronteira entre o privado e o público. A noção aqui é de que eu preciso levar esse Deus que eu sirvo na minha vida privada para a vida pública. E não é interessante como que as nossas tensões religiosas acontecem nessa fronteira? Quando você está em casa, você consegue até ter alguma espiritualidade, mas quando você encara a vida pública, parece que alguma coisa seculariza a sua fé lá fora. Quando você chega no ambiente de trabalho, na universidade, no ônibus, no trânsito. Em casa você é cristão, na rua você é um pagão. Porque o secularismo faz isso. O secularismo vai dizer para você que a sua fé sobre Deus e a sua crença sobre Deus é uma questão de foro pessoal, foro íntimo, é da vida privada. Na vida pública, o Estado é laico. E aí você vive aquela tensão, você educa o seu filho aqui, alguma coisa acontece lá fora que parece que deseduca ele. Porque, na verdade, muito do nosso esforço formativo se reduz, às vezes, a meros devocionais, quando acontecem, eventuais encontros da igreja, dominicalmente, mas grande parte da nossa vida privada, ela é secular. Ela já foi secularizada. Deus não se conecta com apreciação estética, com a música que você ouve, com a arte que você aprecia, com a comida que você come. Raramente seus filhos te vê em prantos diante de Deus orando, pedindo a Deus, expressando o seu prazer a Deus. Raramente você aprecia boa obra de arte que conecta o sentido da sua crença em Deus com a vida. Então, se já existe uma secularização dentro do seu ambiente privado, e Deus diz muito pouco sobre o propósito da sua existência, o modo como você lida com o dia a dia, é óbvio que quando seu filho for lá fora, o apelo das narrativas seculares será muito mais poderoso do que aquilo que você está vivenciando na sua vida privada. Então a casa tem que estar permeada dessa realidade. Nos umbrais da porta, ao deitar, ao levantar, no caminho, no dia a dia, e por aí vai. Eu vou citar aqui um trecho que eu adoro, do Herman Doivert, um filósofo reformado, em que ele diz o seguinte, olha que importante isso aqui. A esfera íntima da família é a única comunidade natural capaz de oferecer a formação cultural básica e inicial à disposição e ao caráter da criança. Tanto o fundamento biológico, como o campo moral, como um vínculo de amor entre os pais e os filhos, provém o poder formativo da educação familiar com um caráter íntimo, não encontrado em nenhuma outra esfera comunitária. Ou seja, não há nenhum outro contexto comunitário que forneça com tanta riqueza de privilégios e potencialidades aquilo que a família oferece para uma criança. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou te dar um dado curioso. Eu ando muito por escolas, né? E eu vejo em escolas confessionais uma coisa assim, um fenômeno no atual cenário político, cultural brasileiro, é uma demanda de pais por escolas cristãs. Pais não cristãos. Pais não cristãos. Não necessariamente devotos de alguma religião, mas que eles entendem que, de alguma maneira, o filho precisa estar numa escola católica, numa escola protestante, por uma razão bem objetiva, que para mim tem um problema também. Os pais estão vendo um desafio moral, emocional e cultural sem precedentes. O Bauman vai falar muito sobre isso, Zygmunt Bauman fala muito sobre isso, chama de pêndulo, um pêndulo que vai para o lado... Basicamente a nossa cultura é assim, tá gente? Ou a gente vive momentos históricos, que a gente vive em busca de liberdade, ou a gente vive momentos históricos em busca de segurança. Mas todas as vezes que você investe na segurança, você vai comprometer a liberdade. Todas as vezes que você investe em liberdade, você vai comprometer a segurança. Então, de tempos em tempos,
nós vamos ter demandas em que a gente vai buscar subverter a ordem social, libertar as paixões humanas, expressar o que a gente pensa, vamos enfatizar a liberdade. Só que vai chegar um momento que isso vai trazer um caos de alguma maneira, uma insegurança social de alguma maneira, e pessoas vão oportunizar esse cenário de insegurança para apresentar propostas que garantem segurança. E aí, quando a segurança for estabelecida, você vai se sentir tão sufocado com isso, que você vai se sentir saudade dos movimentos de contestação. E aí o pêndulo vai te levar de novo para o lado revolucionário da história. E vai ser sempre assim. Então esse é um momento em que o experimento de liberdade humana trouxe consequências que produziu uma insegurança geral nas pessoas. Inclusive na formação dos filhos. O problema é que os pais estão acreditando realmente que a escola tem o poder de oferecer uma formação que vai para além da formação cultural. Eles esperam a formação moral da escola. Esperam, inclusive, a formação de valores na escola. Gente, a escola mal está dando conta de ensinar matemática. E a gente quer que a escola forneça a formação moral para os nossos filhos. Por quê? Porque os pais estão entretidos com um projeto de carreira. E possuem um tempo, uma qualidade de tempo de convívio com seus filhos extremamente empobrecida. E como não dão conta, precisam terceirizar essa tarefa. O problema é que a escola não vai dar conta de fazer isso. A propósito, não é função da escola fazer isso. Tomara que a sua escola, a escola do seu filho, consiga lá falar uns versos bíblicos para ele, citar um trecho da Escritura, isso é bom. Mas saiba que se você não estiver prioritariamente envolvido com essa formação do seu filho, a escola não vai conseguir fazer isso por você. Não tem jeito. Eu tenho sérias críticas, por exemplo, a algumas políticas públicas educacionais no Brasil que pretendem fazer da escola um lugar de formação moral. Teve uma discussão recente sobre isso no MEC, da criação de uma disciplina de formação ética que seria dada para os alunos na escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, para ensinar ética para os alunos. E até hoje isso não saiu do papel, porque a discussão homérica que tem na universidade sobre isso tá bom, já que tudo é relativo, de qual absoluto nós vamos partir para ensinar valores morais para as pessoas? Não tem absoluto mais. Não tem absoluto mais. Cristãos acreditam em absolutos. Mas como que o secularismo pode oferecer algum absoluto? Não tem absoluto. Mas existe uma demanda ética? Claro que existe. Tem uma demanda ética. Olha quantos jovens que nós conhecemos que são extremamente inteligentes, nos algoritmos técnicos mais complexos, mas são tolos morais. Não sabem lidar com a mulher, mulheres que não sabem lidar com homens, pessoas que não sabem lidar com trabalho em equipe, que não sabem lidar com poder, não sabem lidar com confiança. Por quê? Porque há um empobrecimento moral. O problema, meus queridos, é que moralidade, ética, não é formado por políticas públicas. Formação moral e ética, ela é dada e produzida em contextos relacionais muito específicos. Por exemplo, família. Mas como estão as nossas famílias? Se a gente pensar, por exemplo, no desafio, eu já estou caminhando para o final, se nós pensarmos, por exemplo, no desafio que nós temos hoje, pensando em escola, ok? Pensando em escola pública, que eu circulei em várias, trabalhei em várias favelas em Belo Horizonte, em que a maioria das famílias são famílias em que você tem uma mãe, já na sua terceira ou quarto relacionamento, que você não pode nem dizer que é estável, com um padrasto ou um namorado da mãe que abusa dos seus filhos. Isso existe, e muito, eu vi muito isso. Né? E essa mãe tem que dar conta, depois de trabalhar uma jornada de trabalho absurda, de chegar em casa e amar esse filho, ensinar valores para esse filho. Quais valores? Que valores ela herdou? Aí a escola vai ter que suprir essa demanda. Como? Como que professores vão dar conta de ensinar conteúdos que estão lá na Base Nacional Comum Curricular, da BNCC? Como que elas podem trabalhar com formação de competências desse aluno, cumprindo demandas
objetivas na formação daquele aluno, quando 2/3 da aula é ela tentando acalmar o menino, fazendo ele prestar atenção nela. Porque houve um empobrecimento na família. Na formação ética, uma moral, para que aquela criança entrar na sala de aula e respeitar minimamente o professor. Como um aluno de projeto social que eu tive, que se envolveu com o tráfico de drogas da comunidade, aos seus 12, 13 anos de idade, e me incendiou a biblioteca da sua escola aqui em Contagem. Queimou os livros. E aí, como é que a gente lida com isso? Então tem coisas que não se resolvem por simples políticas públicas. Às vezes a única coisa que a escola pôde fazer era botar uma polícia, um guarda municipal lá dentro, o máximo que ela podia fazer. E essas famílias? Então, meus irmãos, existe um empobrecimento geral sobre o que a gente pensa ser a família e a importância dela. Então a gente não tem que terceirizar para a escola. A função básica da escola é formação intelectual, cultural. Aí, Igor, e a socialização? Eu questiono até isso hoje. Se a escola tem condições de socializar alguém. Eu acho que a escola tem a capacidade de oferecer algum contexto relacional. Mas, em grande medida, falo por mim, em vários momentos eu fui dessocializado na escola. Minha mãe que o diga. Porque o que é uma socialização? É você ir para um ambiente onde indivíduos que estão sendo basicamente formados afetivamente por famílias, trazem as riquezas de sua formação ética de casa para esse ambiente e aquilo é distribuído nas relações entre os indivíduos. Você está entendendo? Você não pode esperar que a criança chegue socialmente pronta na escola, na atual conjuntura em que as famílias estão aos cacos. Então esse indivíduo chega na escola deseducado socialmente, porque a formação social básica é na família, não é na escola. Até porque nós tivemos muitos milhares de anos na nossa história em que sequer escola existia, enquanto instituição, e socialização acontecia. A escola é uma instituição historicamente criada. Então o que seria uma escola bacana? Quando as famílias cumprissem seus papéis respectivos, e seus filhos viessem à escola com as suas riquezas formativas trazidas de casa. Aí sim nós teríamos uma socialização. Porque os valores relacionais seriam distribuídos naquela escola, compartilhados naquela escola, de criança para criança. O problema é que as crianças não estão trazendo nada de casa para a escola. O que esperar em termos de socialização da escola? Eu não sei. Essa é a verdade, eu não sei. A propósito, uma coisa importante mencionar aqui, o que é a escola, no final das contas, se não uma associação de famílias? Historicamente, gente, a escola era isso, você tinha uma comunidade, porque a gente está num grande centro, isso é difícil de ver, mas você tinha uma comunidade que exigia a formação dos seus filhos, os pais davam a formação cultural até um nível, no máximo ensinavam o ofício da família para aquela criança. Mas as nossas sociedades se tornaram complexas, exigindo competências que vão para além, às vezes, da capacidade dos pais. Competências matemáticas, competências da linguagem, competências críticas, de várias naturezas. O que nós criamos? Então já que a gente não dá conta, vamos criar uma associação em que tenhamos pessoas especialistas em áreas diversas que vão oferecer essa formação adicional para os nossos filhos. Ponto, era isso que é uma escola. Mas o que a gente espera da escola? Que forme moralmente, afetivamente e até espiritualmente os nossos filhos. E a escola acaba não cumprindo a sua função básica, o que dirá a função ampliada que nós demos para ela. Então a gente precisa até nesse ponto recuperar a noção da escola como uma instituição que é uma comunidade de famílias, em que as famílias participam ativamente, inclusive do currículo, da gestão. Hoje existem até políticas que permitem isso na escola pública, mas poucos pais têm consciência disso, ou se envolvem com isso. Mas essa é a noção básica de uma escola. Não é um lugar onde eu terceirizo a minha tarefa. É um lugar onde eu participo, inclusive, dessa tarefa. Então, essa fronteira entre igreja, escola e família precisa estar clara. E fechando aqui, para falar da igreja. Qual é o papel da igreja nisso tudo, Igor?
Gente, a prioridade da igreja é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Cooperar na orientação educacional para as famílias, principalmente priorizando a formação catequética das famílias, o papel das famílias na formação espiritual dos seus filhos, orientar as famílias nisso, apacentar e pastorear os líderes das famílias, pais e mães, para que sejam mais cristãos, porque o que o seu filho precisa, meu irmão, para não ser ateu um dia, é minimamente que você seja cristão em casa. Porque, já viu que coisa triste? Tem famílias que na mesa vão falar de Cristo, vão orar, vão agradecer a Deus pelo alimento, vão ensinar o senso de gratidão, o senso de providência e tal. Mas tem famílias cristãs que sentam na mesa e é murmuração, reclamação, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, fala mal da... Você quer que seu filho seja crente? Então, a gente tem que começar aqui, na mesa. Não é isso que está aqui? Falando ao deitar, ao levantar, ao sentar na sua... É isso. E a partir dessa realidade, contagiar os nossos filhos, porque os nossos filhos vão te experimentar, eles vão olhar para você e vão esperar de você encontrar consonância entre o Cristo que você professa e a vida que você vive. Porque é assim mesmo que as coisas acontecem. Não adianta a gente falar de um Cristo que não me afeta. Então, meu filho vai ficar observando se esse Cristo me afeta. Se ele é um Cristo que está conectado com as coisas que eu vivo, que eu faço, que eu leio, que eu consumo. Então, a gente precisa recuperar essa dimensão da família. E eu, como pastor, me sinto nessa obrigação, nós, como pastores, sentimos nessa obrigação de contribuir de forma mais significativa, como igreja, como iniciativas como TP Mães, para orientar famílias a tornarem seus filhos mais educados no cristianismo. Mais educados no sentido do que é a vida cristã. Porque os absolutos, não adianta, irmão, política pública nenhuma vai te oferecer absoluto para a formação moral. Esse absoluto quem dá é o Evangelho. E é o Evangelho que fornece o subsídio para os limites morais dos nossos filhos. Que não é simplesmente um limite moral no sentido moralista do termo. Nossa missão é que os nossos filhos percebam, no momento adequado, que o compromisso deles com a coisa certa, com o bem que eles precisam fazer, não é meramente porque não pode, não é uma questão de poder e não poder. É uma questão da gente viver uma liberdade que só é possível a partir da realidade de Jesus Cristo. É esse que é o nosso trabalho. E eu quero fechar aqui a nossa conversa, falando um pouco sobre isso. Que o florescimento do ser humano, atenção para isso, só será possível, do ser humano como imagem de Deus, em uma educação que propicie uma formação onde as possibilidades de uma vivência e experiência plenamente humanas sejam ampliadas a partir da realidade do Evangelho. Se a tarefa educacional cristã é humanizadora por excelência, porque ser humano para a gente é ser imagem de Deus, um claro conceito cristão de ser humano, ou seja, uma antropologia cristã, deve servir de base para a nossa pedagogia. Por isso, essa tarefa é uma tarefa tríplice. Ela não é exclusivamente da escola, não é exclusivamente da família, mas se baseia na família, e não é exclusivamente da igreja. É uma tarefa multi-institucional. Todo mundo, a comunidade humana, deve se sentir, em conjunto, corresponsável para que seres humanos floresçam à imagem de Deus. A família não vai conseguir fazer isso sozinha, a escola não vai fazer isso sozinha, e a igreja não vai conseguir fazer isso sozinha. Essa é uma tarefa de todos nós. E por incrível que pareça, vocês viram aqui, menos do Estado do que a gente pode imaginar. A gente tem uma expectativa muito grande do que as políticas públicas podem fazer em relação aos nossos filhos. Mas a grande verdade é que a gente precisa pensar numa mobilização intercomunitária. Para que os nossos filhos sejam educados à imagem de Deus. Vou dar um exemplo bem básico aqui para fechar. Existe um irmão que vem aqui na nossa igreja, é membro da nossa igreja, e eu fiquei muito feliz de saber a história dele. Ele veio de um contexto vulnerável, inclusive numa comunidade que eu trabalhei muito, e aí eu disse para ele assim: meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que todo mundo da sua geração foi preso, ou foi morto, ou foi aliciado para o tráfico de drogas, e você
fez a sua faculdade, não cometeu nenhum crime, nunca foi apreendido por um ato infracional, como a maioria das crianças com 12, 13 anos na comunidade, às vezes acaba acontecendo, dependendo do contexto, principalmente no contexto, o bairro que ele mora, a rua que ele mora, porque eu conhecia a rua que ele mora, trabalhava lá. Por que você ficou como um ponto fora da curva? Para vocês verem como não é uma questão meramente financeira. Ele disse assim, porque minha mãe dizia só uma frase para mim. Meu filho, se um dia eu te ver passando perto de qualquer pessoa ligada ao tráfico de drogas aqui da comunidade, eu vou ligar para a polícia e vou mandar ela te prender. Só essa frase. Prático, objetivo. Pronto, resolveu. Aquilo, só de fazer isso, aquilo já abriu um horizonte de possibilidade para aquele jovem que a gente não tem como calcular. Eu tive uma aluna, numa comunidade muito pobre, que ela era diferente de todas as alunas que eu tive no projeto social. Ela era muito mais articulada, o português era muito mais refinado, pelo menos preciso na comunicação. Ela tinha uma sensibilidade musical impressionante. O repertório musical dela era totalmente diferente da galera, porque a galera gosta do proibidão, né? Mas ela curtia rock and roll. Aí um dia eu perguntei para ela, fulana, Thaís, por que você é diferente? Por que você tem curiosidade intelectual? Por que você gosta de literatura? Por que você vive na mesma escola, estuda na mesma comunidade, mora com... Por que você é diferente? Ela falou assim, eu tinha um tio, ele já faleceu, que ele gostava de boa música, e gostava muito de ler. Eu ia na casa dele, era muito livro, e ele gostava de ouvir rock and roll. E eu adorava aquelas músicas do meu tio. E o meu tio me emprestava os discos de vinil. Minha mãe tinha um toca-disco, eu ficava ouvindo os toca-discos na casa da minha mãe. Depois ele me dava baixava as músicas da internet, botava no pendrive, eu ficava ouvindo as músicas no pendrive. Ô, gente, olha que coisa louca. Só dela ter um pouquinho de estimulação cultural de um tio, já colocou ela completamente fora da curva no contexto sociocultural que ela estava inserida. Então a gente fica, às vezes, pensando assim, numa mega política de transformação socioeducacional, às vezes é uma orientação, às vezes é uma influência. Olha que louco. Às vezes uma literatura que você põe na mão de uma criança. Às vezes você tirou tempo para ensinar uma criança a ler. Você causa uma transformação sem precedentes na vida de uma criança. Amém, pessoal? Foi um prazer enorme papear. Vamos abrir para as perguntas. Tem um break agora. A Natasha vai dar umas instruções aí.